Projeto de resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e de conformidades com o disposto nas alíneas e dos parágrafos 1, artigo 9º da Lei 4.024 de 61, com a redação dada pela Lei 9.131 de 95, nos artigos 36, 37, 39, 40, 41, 42 da Lei 9394/96, com a redação dada pela Lei nº 11.741 de 2008, bem como o Decreto 51.054/2004 e com fundamento no parecer CNE-CEB 7 de 2010, homologado por despacho do senhor Ministro da Educação, publicado no Diário Oficial da União. Resolve. Artigo 1º. A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho na vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Título 1. Objetivos. Artigo 2º. Esta diretriz curricular nacional gerais para a educação básica tem por objetivos 1. Sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzidos em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco o sujeito que dão vida ao currículo e à escola. 2. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e avaliação do projeto político-pedagógico da Escola da Educação Básica. 3. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e a escola que os integram indistintamente da rede a que pertençam. Artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Título 2. Referências conceituais. Artigo 4º. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de 1. Igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso escolar. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e os direitos. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. 9. Garantia do padrão de qualidade. 10. Valorização de experiências extraescolares. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Artigo 5º. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania, em plenitude da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Artigo 6º. Na educação básica é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana. Título 3. Sistema Nacional de Educação. Artigo 7.
A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e municípios no contexto da estrutura federativa brasileira em que convivem sistemas educacionais autônomos para assegurar efetividade ao projeto da educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. Parágrafo 1º. Essa institucionalização é possibilitada por um Sistema Nacional de Educação no qual cada ente federativo com suas peculiares competências é chamado a colaborar para transformar a educação básica em um sistema orgânico, sequencial e articulado. Parágrafo 2. O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida, que se justifica pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos. Parágrafo 3º. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre as funções distributiva, supletiva, normativa de supervisão e avaliação de educação nacional, respeitada a autonomia do sistema e valorizada as diferenças regionais. Título 4. Acesso, permanência para a conquista da qualidade social. Artigo 8º. A garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência do sujeito de aprendizagem na escola e seu sucesso com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade, ano, série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todo o sujeito do processo educativo. Artigo 9º. A escola de qualidade social adotada como centralidade ao estudante é a aprendizagem, o que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos. 1. Revisão da referência conceitual quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaço social na escola e fora dela. 2. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. 3. Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. 4. Inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. 5. Preparação dos profissionais de educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores, entre outros. 6. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade. 7. Integração dos profissionais de educação, dos estudantes, da família, dos agentes de comunidade interessados na educação. 8. Valorização dos profissionais de educação com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico. 9. Realização de parceria com órgãos tais como os de assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Artigo 10. A exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelo sujeito da escola. Parágrafo 1º. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto 1. Aos princípios e às finalidades de educação, além do reconhecimento e da análise dos dados indicados pelo IDEB e ou outros indicadores que o complementem ou substituam. 2. A relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. 3. A riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelo sujeito do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitados o tempo, contexto social, sociocultural. 4. Aos padrões mínimos de qualidade, custo aluno, qualidade inicial, CAQ. Parágrafo 2º. Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de insumos, que tem como base o investimento com valor
calculada a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento dos professores e procedimentos formativos, que levem gradualmente a uma educação integral dotada de qualidade social. 1. Creches e escolas que possuam condições de infraestrutura e adequados equipamentos. 2. Professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais com igual nível de formação em regime de trabalho de 40 horas em tempo integral em uma escola. Mesma escola. 3. Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por professor que assegure aprendizagem relevantes. 4. Pessoal de apoio técnico administrativo que responda às exigências do que se estabelece no projeto político-pedagógico. Título 5. Organização curricular, conceito, limites, possibilidades. Artigo 11. A escola da educação básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Parágrafo único. Essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até o critério que orienta a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimentos e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. Artigo 12. Cabe ao sistema educacional, em geral, definir o programa de escola de tempo parcial diurno, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral, turno e contraturno, ou turno único com jornada escolar de 7 horas no mínimo, durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, o que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. Parágrafo 1º. Deve-se ampliar a jornada escolar em único ou diferentes espaços educativos, nos quais a permanência dos estudantes vincula-se tanto à quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade de atividades de aprendizagem. Parágrafo 2. A jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade de incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Parágrafo 3. Os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer metodologia adequada às idades, à maturidade e à experiência de aprendizagem para atenderem aos jovens e adultos em escolarização no tempo regular ou na modalidade de educação de jovens e adultos. Capítulo 1. Formas para a organização curricular. Artigo 13. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantindo a educação assegurados no artigo 4º desta resolução, confira-se com o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e socialização de significados no espaço social e contribui intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educadores. Parágrafo 1º. O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Parágrafo 2º. Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiência escolar que se desdobra em torno do conhecimento permeados pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educantes. Parágrafo 3º. A organização do percurso formativo aberto e contextualizado deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável conforme cada projeto escolar é assegurado. 1. Concepção e organização do espaço curricular e físico que se imbriquem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas igualmente o espaço de outras escolas e socioculturais e esportivos recreativos do entorno da cidade e mesmo da região. 2. Ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares que pressupõem profissional de educação dispostos a inventar e construir a escola da qualidade social com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilidade de família, do Estado e da sociedade. 3.
Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem. 4. Compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimentos, dinamismo curricular e educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades educativas. 5. Organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente o subsídio para a gestão da escola na organização de tempo, de espaço, currículo, distribuição e controle de tempo dos trabalhos docentes. Passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar organizada por eixos temáticos mediante interlocução entre os diferentes campos do conhecimento. 6. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico limitada à dispersão do conhecimento, fornecimento, o cenário no qual se constrói objetos de estudo proporcionando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. 7. Estímulo à criação de métodos didáticos pedagógicos utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação a seres inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a receber informações com rapidez, utilizando a linguagem digital e professores que dela ainda não se apropriaram. 8. Constituição de rede de aprendizagem entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. 9. Adoção de redes de aprendizagem também como ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, sendo que esta opção requer planejamento sistemático integrado estabelecido entre sistemas educativos ou conjunto de unidades escolares. Parágrafo 4º. Transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. 1. A transversalidade difere-se da interdisciplinariedade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. 2. A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica e à interdisciplinariedade, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Capítulo 2. Formação básica comum, parte diversificada. Artigo 14. A Base Nacional Comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos na política pública e gerados na instituição produtora de conhecimento científico e tecnológico, no mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania e nos movimentos sociais. Parágrafo 1º. Integram a Base Nacional Comum Nacional: A língua portuguesa. B, a matemática. C, o conhecimento do mundo físico-natural, da realidade social e política, especialmente no Brasil, incluindo-se o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. D, a arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música. E, a educação física. F, o ensino religioso. Parágrafo 2º. Tais componentes curriculares são organizados pelos sistemas educativos em formas de área de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão. Parágrafo 3º. A Base Nacional Comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação
perpassem transversalmente a proposta curricular desde a educação infantil até o ensino médio e imprimindo direção aos projetos políticos pedagógicos. Artigo 15. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independentemente do ciclo de vida no qual o sujeito tem acesso à escola. Parágrafo 1º. A parte diversificada pode ser organizada em temas gerais na forma de eixos temáticos selecionados colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar. Parágrafo 2º. A LDB inclui o estudo de pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua escolha à comunidade escolar dentro da possibilidade da escola, que deve considerar o atendimento das características locais, regionais, nacionais e transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo do trabalho e da internacionalização de toda ordem de relação. Parágrafo 3º. A língua espanhola, por força da Lei 11.161 de 2005, é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora facultativa para o estudante, bem como possibilita no ensino fundamental do 6º ao 9º. Artigo 16. Leis específicas que complementam a LDB determinam que sejam incluídos componentes não disciplinares, como tema relativo ao trânsito, ao meio ambiente e à condição aos direitos aos idosos. Artigo 17. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão pelo menos 20% do total da carga horária anual ao conjunto do programa e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola previsto no projeto pedagógico, de modo que os estudantes do ensino fundamental e do médio possam escolher aquele programa ou projeto com que se identifique e que lhe permitam melhor lidar com o conhecimento e a experiência. Parágrafo 1º. Tais programas e projetos devem ser desenvolvidos de modo dinâmico, criativo e flexível em articulação com a comunidade em que a escola esteja inserida. Parágrafo 2º. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes disciplinas e eixos temáticos. Perpassam todo o currículo e proporcionando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos de conhecimento. Título 4. Organização da educação básica. Artigo 18. Na organização da educação básica, devem-se observar as diretrizes curriculares nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientação temática, respeitadas suas especificidades e a dos sujeitos a que se destinam. Parágrafo 1º. As etapas e modalidades do processo de escolarização estruturam-se de modo orgânico, sequencial e articulado, de maneira complexa, embora permanecendo individualizados ao longo do percurso do estudante, apesar das mudanças por que passam. 1. A dimensão orgânica é atendida quando são observadas a especificidade e as diferenças de cada sistema educativo, sem perder o que lhe é comum, a semelhança e as identidades que lhe são inerentes. 2. A dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham a exigência de aprendizagem definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e progressivo, da educação básica até a educação superior, constituindo-se em diferentes e insubstituíveis momentos da vida dos educandos. 3. A articulação das dimensões orgânicas e sequencial das etapas e modalidades da educação básica e desta com a educação superior implica ação coordenada e integradora do seu conjunto. 2. Parágrafo 2. A transição entre as etapas da educação básica e a sua fase requer formas de articulação das dimensões orgânicas e sequenciais que asseguram aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento. Artigo 19. Cada etapa é delimitada por sua finalidade, seus princípios, objetivos e diretrizes educacionais, fundamentando-se na inseparabilidade dos conceitos referências cuidar e educar, pois esta é uma concepção norteadora do projeto político-pedagógico elaborado e executado pela comunidade educacional. Artigo 20. O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários
é um princípio orientador de toda ação educativa, sendo responsabilidade do sistema a criação de condições para que crianças e adolescentes, jovens e adultos, com suas diversidades, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar. Capítulo 1. Etapas da educação básica. Artigo 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. 1. A educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos, 11 meses, e a pré-escola, com duração de 2 anos. 2. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, e organizado e tratado em 2 fases. A dos 5 anos iniciais e a dos 4 anos finais. 3. O ensino médio, com duração mínima de 3 anos. Parágrafo único. Essas etapas e fase têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros, 1. De atraso na matrícula e ou no percurso escolar. 2. De retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os estudos. 3. De portador de deficiência limitadora. 4. De jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta. 5. De habitantes das zonas rurais. 6. De indígenas e quilombolas. 7. De adolescentes em regime de acolhimento ou internação. Jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Seção 1. Educação infantil. Artigo 22. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Parágrafo 1. A criança provém da diferença e singularidade de contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos. Por isso, devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios de individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Parágrafo 2. Para a criança, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem atenção intensiva dos profissionais da educação durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhe são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Parágrafo 3º. Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na educação infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Parágrafo 4º. O sistema educativo deve envidar esforços promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher as crianças que em estreia relação com a família, com os agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Parágrafo 5º. A gestão da convivência e situação em que se torne necessária a solução de problemas individuais e coletivos pela criança devem ser previamente programados com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação, e outros de áreas pertinentes, respeitados os limites e a potencialidade de cada criança e os vínculos destas com a família, com o seu responsável direto. Seção 2. Ensino fundamental. Artigo 23. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, de matrícula obrigatória para a criança a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes com características próprias chamadas de anos iniciais com 5 anos de duração, em regra para estudantes de 6 a 10 anos de idade, e anos finais com 4 anos de duração para os de 11 a 14 anos de idade. Parágrafo único. No ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares para que os estudantes desenvolvam interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sociedade ou na sociedade em geral.
e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Artigo 24. Os objetivos da formação básica das crianças definidos para a educação infantil prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e se complementam nos anos finais, ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo mediante 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. Foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos. 3. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamentam a sociedade. 4. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores. 5. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Artigo 25. Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração visando a oferta de ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase no geral assumida pelo município e a segunda pelo Estado, para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se transfiram de uma rede para outra para completar esta escolaridade obrigatória, garantindo a organicidade e a totalidade do processo formativo do escolar. Seção 3. Ensino médio. Artigo 26. O ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevêem 1. Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento do estudo. 2. Preparação básica para a cidadania e o trabalho, tornando este como princípio educativo para continuar aprendendo de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. 3. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 6. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Parágrafo 1º. O ensino médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem ser assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho ou facultativamente para profissões técnicas na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnologia na cultura, como ampliação da formação cultural. Parágrafo 2º. A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige aos jovens considerando suas singularidades que se situam em um tempo determinado. Parágrafo 3. Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis com diferentes alternativas para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso formativo que atende seus interesses, necessidade de inspiração para que se assegure e a permanência dos jovens na escola, com proveito até a conclusão da educação básica. Capítulo 2 da educação básica. Artigo 27. A cada etapa da educação básica pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino. Educação de jovens e adultos, educação especiais, educação profissional, tecnológica, educação de campo, educação escolar indígena e educação à distância. Seção 1. Educação de jovens e adultos. Artigo 28. A educação de jovens e adultos, EJA, destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada prévia no nível de conclusão do ensino. Para ensino médio. 1. Cabe ao sistema educativo viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e adultos, proporcionando-lhe oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos, exames, atrações integradas e complementares, entre si estruturados em um projeto político próprio. Parágrafo 2. Os cursos de EJA, preferencialmente tendo a educação profissional articulada como a educação básica, devem pautar-se na flexibilidade tanto de currículo quanto de tempo e espaço para que sejam 1. Rompida
assimetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a permitir recursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e adultos. 2. Provido suporte e atenção individual às diferentes necessidades dos estudantes no processo de aprendizagem mediante atividade diversificada. 3. Valorizada a realização de atividades e evidências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas, geradas de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes. 4. Desenvolvida a agregação de competências para o trabalho. 5. Provida a motivação e a orientação permanente dos estudantes, visando a maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho. 9. Realizada sistematicamente a formação continuada destinada especificamente aos educadores de jovens e adultos. Educação especial. Artigo 29. A educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Parágrafo 1º. O sistema de ensino deve matricular o estudante com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades / superdotação nas classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado AEE. Complementar ou suplementar a escolarização oferta em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias confessionais. Artigo 2º. O sistema e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum possa explorar as potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e inclusiva. E na interface, o professor do AEE deve identificar habilidades necessárias dos estudantes, organizar e orientar sobre o serviço e recursos pedagógicos de acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes. Parágrafo 3. Na organização desta modalidade, o sistema de ensino deve observar as seguintes orientações e fundamentações. 1. O pleno acesso e efetivação participação dos estudantes no ensino regular. 2. Ao ofertar do atendimento educacional especializado. 3. A formação de professores para o AEE e para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas. 4. A participação da comunidade escolar. 5. A acessibilidade arquitetônica na comunicação e informação e nos mobiliários e equipamentos e nos transportes. 6. Articulação das políticas públicas intersetoriais. Seção 3. Educação profissional e tecnológica. Artigo 30. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e à dimensão do trabalho, da cidadania e da tecnologia, articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais, educação de jovens e adultos, não educação especial. E educação à distância. Artigo 31. Como modalidade da educação básica, a educação profissional e tecnológica ocorre na oferta do curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e nos de educação profissional técnica de nível médio. Artigo 32. A educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas seguintes formas. 1. Articulando o ensino médio sob duas formas. A. Integral na mesma instituição ou B. Concomitante na mesma ou distinta instituição. 2. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo 1. Os cursos articulados com o ensino médio organizados na forma integrada são cursos de matrícula única, que conduzem os educandos à habilitação profissional técnica de nível médio, ao mesmo tempo em que conclui a última etapa de educação básica. Parágrafo 2º. Os cursos técnicos articulados com o ensino médio ofertados na forma concomitante
com dupla matrícula e dupla certificação. Podem ocorrer 1. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se a oportunidade educacional disponível. 2. Em instituições de ensino distinta, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. 3. Em instituição de ensino distinta, mediante convênio de intercomplementariedade com planejamento e desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Parágrafo 3º. São admitidas no curso de educação profissional técnica de nível médio a organização e a estruturação em etapas que possibilitem qualificação profissional intermediária. Parágrafo 4. A educação profissional e tecnológica pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, incluindo os programas e cursos de aprendizagem previstos na consolidação das leis de trabalho CLT. Artigo 33. A organização curricular da educação profissional e tecnológica por eixo tecnológico fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. Artigo 34. Os conhecimentos e as habilidades adquiridos tanto nos cursos de educação profissional e tecnológica como os adquiridos na prática laboral pelos trabalhadores podem ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Seção 4. Educação básica do campo. Artigo 35. Na modalidade da educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequação necessária às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais da organização da ação pedagógica. 1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. 2. Organização escolar própria, incluindo adequação de calendário escolar às fases dos ciclos agrícola e às condições climáticas. 3. A adequação à natureza do trabalho na zona rural. Artigo 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com proposta pedagógica que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como cultura, política, economia, de gênero, geração e etnia. Parágrafo único. Forma de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas como a pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio de sustentabilidade para assegurar a preservação da vida das futuras gerações e a pedagogia da alternância, na qual o estudante participa concomitante e alternadamente de 2 ambientes, situações de aprendizagem, o escolar e o laboral, supondo parcerias educativas em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação dos estudantes. Seção 5. Educação escolar indígena. Artigo 37. A educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica de seu quadro docente, observado os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordenamentos jurídicos próprios, com ensino intercultural e bilingue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Artigo 38. Na organização da escola indígena deve ser considerada a participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como comunidade na definição de modelo de organização e gestão, bem como 1. Suas estruturas sociais. 2. Suas práticas socioculturais e religiosas. 3. Suas formas de produção de conhecimento, processo próprio e métodos de ensino, aprendizagem. 4. Suas atividades econômicas. 5. Edificação da escola que atenda aos interesses da comunidade indígena. 6. Uso de materiais didáticos pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Seção 6. Educação à distância. Artigo 39.
A modalidade de educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Artigo 40. O credenciamento para oferta de cursos e programas de educação de jovens e adultos da educação especial e educação profissional técnica de nível médio e tecnológica na modalidade à distância compete ao sistema estadual de ensino atendida à regulamentação federal e às normas complementares desse sistema. Seção 7. Educação escolar quilombola. Artigo 41. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, requerendo pedagogia própria e respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, observado os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. Título 7. Elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Artigo 42. São elementos constitutivos para a operacionalização dessa diretriz o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Capítulo 1. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Artigo 43. O projeto político-pedagógico, independentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Parágrafo 1. A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de identidade que se expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Parágrafo 2º. Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seu sujeito, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais de seus estudantes. Parágrafo 3º. A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, a questão de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem a ação educativa, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser prevista as prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas de educação básica assumidas, de acordo com as especificidades que lhe correspondam, preservando a sua articulação sistêmica. Artigo 44. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita o sujeito das aprendizagens, entendidos como cidadão com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar 1. O diagnóstico da realidade concreta do sujeito do processo educativo contextualizado no espaço e no tempo. 2. A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação de aprendizagem e mobilidade escolar. 3. O perfil real dos sujeitos, crianças, jovens e adultos que justifiquem e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, com base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituições escolar. 4. A base norteadora da organização do trabalho pedagógico. 5. A definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto da desigualdade que se refletem na escola. 6. Os fundamentos da gestão democrática compartilhada e participativa, órgãos colegiados e de representação estudantil. 7. O programa de acompanhamento de acesso de permanência dos estudantes e de superação de retenção escolar. 8. O programa de formação inicial continuada dos profissionais da educação regentes e não regentes. 9. As ações de acompanhamento sistemático do resultado do processo de avaliação interna e externa, SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos, pesquisa sobre o sujeito da educação básica, incluindo dados referentes ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e ou que complementem ou substituam os desenvolvimentos pelas unidades da federação e outros. 10. A concepção de organização do espaço físico das instituições escolares de tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos que atendam às normas de acessibilidade além da
natureza e da finalidade da educação deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Artigo 45. O regimento escolar discutido e aprovado pela comunidade escolar é conhecido por todos, constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição da relação de gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeito das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, familiares, representações estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Capítulo 2. Avaliação. Artigo 46. A avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas. 1. Avaliação de aprendizagem. 2. Avaliação institucional interna e externa. 3. Avaliação de redes da educação básica. Seção 1. A avaliação da aprendizagem. Artigo 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento, vida e movimento, devendo ser um ato reflexivo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar ou educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Parágrafo 1º. A validade da avaliação na sua função diagnóstica liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, recriar, propor e, nesse contexto, apontar para uma avaliação global que vai além do aspecto quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociável, étnico, social e intelectual. Parágrafo 2. Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político-pedagógico da escola. Parágrafo 3º. A avaliação da educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança sem objetivos de promoção, mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. Parágrafo 4º. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo, predominado sobre o quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para sua formação escolar, sendo organizada de acordo com as regras comuns a essas duas etapas. Seção 2. Promoção, aceleração de estudo e classificação. Artigo 48. A promoção e a classificação do ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, modo ou outra unidade de percurso adotada, exceto na primeira do ensino fundamental, alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. 1. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e do resultado ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 2. Possibilidade de aceleração de estudo para estudantes com atraso escolar. 3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 4. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 5. Oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudos com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar. Artigo 49. A aceleração de estudo destina-se a estudantes com atraso escolar, aqueles que por algum motivo encontram-se em descompasso da idade por razões como ingresso tardio, retenção de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. Artigo 50. A progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas, com previsão de horário do trabalho e espaço de atuação para professor e estudante com conjunto próprio de recursos didáticos pedagógicos. Artigo 51.
As escolas que utilizam a organização por séries podem adotar o ensino fundamental sem prejuízo da avaliação do processo ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo e vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo o significado. Seção 3. A avaliação institucional. Artigo 52. A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão realizado anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados mediante a ação dos diversos segmentos de comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além da clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem e da escola. Seção 4. A avaliação de redes de educação básica. Artigo 53. A avaliação de redes de educação básica ocorre periodicamente, é realizada por órgãos externos à escola e engloba o resultado da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. Capítulo 3. Gestão democrática e organização da escola. Artigo 54. É pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, do processo e procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e em planos da escola em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. Parágrafo 1. As instituições respeitadas as normas legais e as do seu sistema de ensino têm incumbências complexas e abrangentes que exigem outras concepções de organização do trabalho pedagógico, como distribuição de carga horária, remuneração e estratégia claramente definidas para ação didático-pedagógica coletiva que incluam a pesquisa, a criação de novas abordagens, a práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições da escola e da comunidade em que estejam ela inserida. Parágrafo 2º. É obrigatória a gestão democrática no ensino público e previstas, em geral, para todas as instituições de ensino, o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Parágrafo 3º. No exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em espaço das diferentes e da pluralidade escrita na diversidade do processo, tornando possível, por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é a de se fundamentar em princípios educativos emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Artigo 55. A gestão democrática constitui-se em instrumento de horizontalização das relações de vivências e convivências colegiadas, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecimento, a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da escola, mediante a compreensão da globalidade da pessoa enquanto ser que aprende, que sonha e ousa em busca de uma convivência social libertadora fundamentada na ética cidadã. 2. A superação dos processos e procedimentos burocráticos assumidos como pertinência e relevância aos planos pedagógicos, os objetos institucionais e educacionais e as atividades de avaliação contínua. 3. A prática em que os sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxe pedagógica, impregnando-a de entusiasmo, de compromisso com a sua própria comunidade, valorizando-a, situando-a no contexto da relação social e buscando soluções conjuntas. 4. A construção de relações interpessoais solidárias geridas de tal modo que os professores se sintam estimulados a conhecer melhor os seus pares, colegas de trabalho, estudantes e família, a expor as suas ideias, a traduzir as suas dificuldades e as expectativas pessoais e profissionais. 5. A instauração de relações entre o estudante, proporcionando-lhe espaços de convivência e situação de aprendizagem, por meio dos quais aprendam a se compreender e se organizar em equipe de estudos e de práticas esportivas, artísticas e políticas. 6. A presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage em busca da qualidade social das aprendizagens que lhe caiba desenvolver com transparência e responsabilidade. Capítulo 4. O professor e a formação inicial
e continuada. Artigo 56. A tarefa de cuidar e educar, que é a fundamentação da ação docente e os programas de formação inicial, é continuada dos profissionais de educação instauram, reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem a partir do qual é determinado o perfil do docente para a educação básica em atendimento à dimensão técnica, política, ética e estética. Parágrafo 1. Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação profissional das educação, seja gestores, professores ou especialistas, deverão incluir em seus currículos e programas a. O conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na cidadania. B. A pesquisa, análise, ampliação do resultado e da investigação de interesse da área educacional. C. A participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento desse sistema em instituições de ensino. D. A temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico mediante trabalho coletivo de que todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. Artigo 57. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização do profissional da educação, com a compreensão de que valorizá-lo e valorizar a escola com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética, ambiental. Parágrafo 1. A valorização do profissional da educação escolar vincula-se à obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam à exigência de programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para o sistema educativo em que se inscreve a função do professor. Parágrafo 2. Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação vinculados à orientação dessa diretriz devem prepará-los para o desempenho de suas atribuições, considerando necessário a. Além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e elaborar a proposta, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento coletivamente. B. Trabalhar cooperativamente em equipe. C. Compreender, interpretar e implicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa. D. Desenvolver competências para integração com a comunidade e para relacionamento com as famílias. Artigo 58. A formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidos, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais de educação será contemplado no projeto político-pedagógico. Artigo 59. O sistema educativo deve instituir orientação para um projeto de formação dos profissionais. Preveja a consolidação da identidade dos profissionais da educação na sua relação com a escola e com o estudante. B. A criação de incentivos para o resgate de imagem social do professor, assim como da autonomia docente, tanto individual como coletiva. C. A definição de indicadores de qualidade social da educação escolar, a fim de que a agência formadora de profissionais da educação reveja os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes de modo que correspondam às exigências de um projeto de nação. Artigo 60. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.